Sim, meus amigos, estamos ao vivo de novo com o podcast para falar da rodada 6 da semana 6 da NFL, do futebol americano, que foi encerrada ontem com o Monday Night. Então hoje, terça-feira, a gente está aqui para passar tudo para vocês. Antes da gente começar, né, pedir para vocês aí que estão assistindo a gente ao vivo na Twitch, segue a gente aí na Twitch, segue a gente no Instagram, @compodcast, está aqui embaixo, ó. Se você está no YouTube assistindo o vídeo agora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma dos vídeos que a gente subir lá, né? Dá aquela força pra gente. Comigo hoje aqui o compadre Pedro Rissa. Boa noite, Pedro. Boa noite, Andrezão. Vamos lá, vamos tocar mais uma semana aí de NFL. Semana passada a gente ficou devendo pro nosso público aí falar de NFL por alguns probleminhas técnicos que tiveram e vamos embora hoje. Vamos embora hoje e talvez, não vou garantir para vocês, mas talvez durante a nossa transmissão o compadre Eduardo Rafael entre para abrilhantar a nossa discussão aqui. Né? Semana 6 chegou ao final ontem, com o nosso queridíssimo Monday Night. Vamos falar de NFL, vamos lá. A NFL nessa rodada 6, ela mostrou mais uma vez o que eu venho falando toda semana aqui para vocês, que essa temporada da NFL, a palavra que define essa temporada é equilíbrio. Você nunca pode descartar um time que, mesmo que ele esteja lá com 0 vitórias, 1 vitória, vai pegar um time que tem 4 vitórias, você não pode descartar uma vitória do time de pior campanha. Porque o equilíbrio está muito grande nessa temporada. Né, Pedro? Acho que você concorda comigo, né? Realmente, né, Andrezão? Até porque nessa rodada foi a semana que a gente mais teve, entre aspas, zebras, eu acho, né? Porque a Sim, gente teve uns resultados bastante considerados zebras, que a gente já sim, cita jogo a jogo daqui a pouco. sim. Mas, como sempre, né? Muitos jogos, muitas partidas, terminando com uma posse de bola de diferença, né? E essa é a primeira semana em que os times têm descanso, têm folga, né? 4 times tiveram bye nessa rodada e a gente vai falar disso também daqui a pouquinho. Vamos começar falando das partidas que chamaram mais atenção na rodada? Vamos começar falando de Bom, Tampa Bay Buccaneers e Pittsburgh Steelers. Esse jogo é interessante porque sempre a franquia do Tom Brady vai chamar atenção, onde quer que ele esteja, enquanto ele estiver jogando, as atenções sempre vão estar voltadas para ele, né? E aí ele fez essa partida contra uma franquia que, o Pedro falou de zebras, né? Já era considerado meio que uma carta fora do baralho, mas não. Não foi o que a gente viu, não foi, Pedro? foi isso, André. E por incrível que pareça, ainda a gente pega os Steelers que não estão bem na temporada, que estão perdendo muitos jogos, que começou com o Pickett, ainda teve uma troca de quarterback no meio do jogo para entrar o Trubisky, e ainda mesmo assim conseguiram bater o time do Brady, né? Foi isso mesmo, 20-18, né? Aquele placar, como é que pode dizer? Bem apertado, como eu sempre falo, uma posse de bola, ou seja, mostra aquele equilíbrio, foi o que eu falei na introdução aqui, e aquela coisa, a gente não pode descartar um time mesmo que ele esteja com uma campanha negativa, pegar um time forte, um time bom, ele vai ter a chance dele de ganhar. E foi o que aconteceu nessa partida. Tom Brady não teve o melhor jogo da vida, digamos assim, inclusive ele não está no melhor momento da vida dele como quarterback, nem na vida pessoal, por Ele, de- muitas... Ele tá frequentando muitas páginas aí de fofocas, né, Pedro? Pois é, e talvez até por conta dessa turbulência extra-campo aí, a gente vê essa turbulência no campo também, né? O Brady sai irritado mais uma vez, a gente já viu ele quebrar tablet, a gente já viu ele jogar a garrafa no chão, e agora a gente viu nesse último jogo ele brigar com a linha ofensiva inteira dele, né? Inteirinha. Não é a primeira vez que ele briga com a linha ofensiva dele, mas ele dá essas broncas na live com todo mundo assistindo, não é da maior elegância aí. Coisas que o Brady faz quando ele está possesso com ele mesmo. É bem isso. E só lembrando que esse jogo teve emoção até o final, né? Porque na última posse de bola lá do Tampa, eles fizeram 20-18 e foram para uma tentativa de conversão de 2 pontos, né? Que se eles fizessem, empataria o jogo e aí provavelmente a gente teria um overtime. Mas aí não teve sucesso nessa conversão. Aí o Pittsburgh teve
como é que pode dizer? A paciência de esperar receber a bola de volta e ganhou a partida. Para Pittsburgh é muito bom, é E um alento. Diga, Pedro. os Steelers estavam vindo numa derrota, né, André? Vale lembrar que eles estavam vindo numa derrota que eles fizeram 3 pontos apenas. Foi 38-3 para o Buffalo Bills. E agora eles vêm jogar com o Tampa Bay e conseguem arrancar do Tampa Bay 20 pontos da defesa que só tinha do Buffalo Bills, que é uma defesa melhor, só tinha cedido 3 pontos. Então a gente vê aí que o Tampa não é só o problema ofensivo que ele tá passando. A defesa também, que a gente sabe que é forte, também não está funcionando nos seus melhores dias, né? Sim, sim. E como eu estava dizendo, para Pittsburgh essa vitória foi um alento, porque se perde a partida, ia ficar muito atrás na divisão deles lá, né? Que é a FC Norte. Como conseguiu a vitória, tá na briga. Porque essa divisão aí tem os Bengals e o Ravens com uma campanha zerada, 3-3. E o Cleveland e os Steelers agora tem 2-4. Então, assim, tá tudo em aberto. Né? Apesar do Pittsburgh não vir numa batida boa, não fazendo boas partidas, essa vitória foi fundamental para deixar o time vivo aí. Por outro lado, o Tampa Bay Buccaneers, ele apesar da derrota aí, ele continua liderando a divisão dele, que é a NFC Sul, né? Só que agora o Falcons chegou nele, também com uma campanha zerada, 3-3, né? Aliás, tem muitos times com campanha zerada, campanha de apenas uma vitória e uma derrota, então, como eu disse no começo, é muito equilíbrio nessa temporada da NFL. Vamos ver nas próximas partidas aí como é que os dois desempenham, né, Pedro? Pois é, então. É interessante ver que o Tampa Bay, né? Que a Conferência Nacional, que por anos teve times muito fortes, agora a gente vê a Conferência Americana ter times mais fortes, né, cara? Por incrível que pareça, na Conferência Nacional, maior equilíbrio que a gente tem é na leste, onde estão os Eagles, os Giants, os Cowboys, que já vem nesse processo de reformulação faz um tempinho, né, André? Então a É, gente vê que os times que eram bons agora vão passar ou estão passando por uma reformulação e que talvez não encaixe muito nessa reformulação aí sim, para se manterem no topo, né? A gente sim. vê o Rams também, que foi campeão no Super Bowl passado, e esse ano já começa patinando, né? Tudo da Conferência Nacional. Isso, exatamente. Você trouxe Os, aí a. os Packers, né? O Green Bay, que sempre vem forte também, dessa vez ele não está nem como favorito, mas da própria divisão dele, né? Da Norte, sendo ultrapassado pelos Vikings e mostrando um futebol bem abaixo do que a gente está É, acostumado a ver do Green Bay, mas, né? sim, Então não dá para mas saber o que vem da Conferência Nacional. Mas sobre os Vikings que você citou aí, que está com uma campanha realmente muito boa, a gente vai falar daqui um pouquinho mais a fundo, né? Porque eu tenho umas considerações para fazer sobre esse Vikings também. Vamos mudar de jogo aqui, vamos passar para outro jogo que também chamou nossa atenção. Baltimore Ravens Bom, contra New York Giants, que, querendo ou pô, não, é um dos times que está surpreendendo nessa temporada. Nova York, vou falar para você que eu não dava nada para os Giants antes da temporada começar, e eles vêm surpreendendo. Mais uma vitória, né? a Dessa gente vez por 24-20 nos Ravens, né? Isso, o Daniel Jones, que a gente também não botava fé, né? E os Giants ganhando uma atrás da outra. Mas não é só a vitória dos Giants que a gente tem que ressaltar nesse jogo, Andrezão. Vale ressaltar também a fragilidade de Baltimore, né, cara? De não conseguir manter os resultados que ele vem fazendo. Porque a gente vê ele jogando bem, vê Lamar Jackson fazer algumas coisas boas, se bem que agora ele parece que está numa tendência de queda aí nesses últimos jogos, Lamar Jackson, mas ele ainda continua sendo um bom quarterback. Mas o Baltimore, as 3 derrotas que tem, foram 3 derrotas que ele perdeu no último período. Então a gente fica com aquele questionamento: o que acontece? Por que Baltimore acaba cedendo pontos no momento do jogo que ele não pode ceder? Como ele pode ceder tantos pontos assim, que foi o caso daquela virada espetacular no Miami, né? E eu Exato. não tô me lembrando dos outros dois. É esse último Esse agora último contra dos Nova York, Giants. sim, esse último contra Nova York, ele também E tem mais no um, quarto tem mais período. um que ele tomou.
Oh, mas é impressionante como eles cedem pontos no último período. Eu não sei o que acontece com a defesa dos Ravens. Você sabe o que pode estar acontecendo, En- Andrezão? Então, é assim, normalmente no quarto período, os ataques dos times tem drives, tem até um playbook específico para esse tempo do jogo, né? Então ele sai daquele jogo mais convencional, né, e passa para umas jogadas mais diferentes, para uns no-huddle, por exemplo, para um ataque mais rápido, para uma coisa mais dinâmica. E é nesse momento que a defesa de Baltimore patina. Então, assim, talvez a defesa de Baltimore esteja bem treinada para aquela coisa mais ok, aquela coisa mais padrão dos times. Na hora que os times, que normalmente acontece no quarto período, mudam o playbook, aceleram as jogadas, vão pro no-huddle e aquelas coisas que a gente sabe que acontecem no quarto período, aí Baltimore não consegue parar mais o adversário. O que é isso? Isso é muito provavelmente o coordenador defensivo de Baltimore não ter preparado o time durante a pré-season, né, a pré-temporada, para esse tipo de momento, para esses momentos do jogo. Porque a gente sabe que isso acontece. A gente acompanha a NFL há algum tempo, a gente sabe que no quarto período os ataques dos times vêm sempre com alguma novidade, com alguma tentativa de dar uma pegadinha no outro, no adversário, e é nesse momento que a defesa adversária também tem que estar preparada para esse tipo de coisa. Parece que Baltimore não está. Treinou muito bem no arroz com feijão, no básico, que acontece até o terceiro período, mas na hora que a gente coloca pimenta no negócio, aí eles meio que dão aquela sambada, né, Pedro? É falta de treino. É falta Pois é, do então. treino específico, né? E os Ravens, o jogo que eu tinha esquecido era contra os Bills, né? Contra o Isso, contra Buffalo os Bills Bills. também teve a Exato. virada no segundo tempo. Então aí fica esse questionamento: acaba o gás dos caras, eles não estão preparados para o segundo tempo, Lamar Jackson para de lançar, é muito jogo terrestre. Eu não sei o que vai acontecendo com eles, que no último período acontece essas zebras aí, de quase. Contra o Miami foi um negócio absurdo, de ceder Quatro 28 pontos TDs. no último período. 4 TDs no É, quarto então. período. Então, é um negócio absurdo. Bom, mas vamos ver. Eu Vamos. ainda não descarto os Ravens, né? Os Ravens estão Não. 3-3 com Sim. essas três derrotas que a gente pode colocar como um imprevisto, essas três viradas, embora tenha sido contra o Miami do Tua, tenha sido contra os Bills do Do Josh Josh Allen. Allen e agora contra os surpreendentes Giants, né? Mas tudo no último período, então a Sim. gente dá para chamar de imprevisto também. Sim, sim. Vamos seguir os dois times aí fazendo, principalmente Nova York fazendo uma campanha muito boa, tá? Já consigo até imaginar Nova York chegando. Para Nova York. Então, já consigo até imaginar Nova York chegando nos playoffs, o que eu não imaginava antes de começar a, a temporada regular mesmo. Consigo imaginar Nova York chegando. Nova York é uma franquia de camisa, assim, de peso, aquela camisa pesada. Se a gente fosse falar do futebol, são os times grandes, né? Aquela coisa do Corinthians, do Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Vasco, as camisas pesadas. Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio, Botafogo, Santos, só para eu não citar todos, porque senão alguém pode ficar bravo comigo, né? Enfim, são esses. E Nova York segue por essa linha. Então, já consigo imaginar Nova York chegando nos playoffs sim, Pedro. Vamos para o próximo jogo que a gente vai destacar aqui. Vamos falar agora Qual que de seria agora? New Orleans Saints e Cincinnati Bengals. Essa partida que Opa! essa partida que marca aí como é que eu posso dizer? A, a volta definitiva do nosso querido. Oh, me fugiu o nome dele agora. O quarterback dos Bengals. Como é que era o nome dele? Peraí. Me ajuda aí, Pedro. Joe Burrow. A volta Joe definitiva Burrow. de Joe Burrow para a temporada. Porque ele nem tinha começado, né? Começou muito mal, mas agora Uhum. parece que engrenou. E Cincinnati, que já jogou o Super Bowl na temporada passada, parece ter reencontrado o caminho, né? Vamos ver se agora consegue seguir essa linha, né, Pedro? André, é o seguinte, eu assisti esse jogo, cara, e foi um pecado o Saints ter perdido esse jogo. Por que que eu digo isso? Porque se você prestar atenção, os Bengals ele tem touchdowns, né, em todos os períodos do jogo. E o desculpa, só no último que não. Os Saints, eles tiveram muito field goal, então eles fizeram jogadas espetaculares
o jogo terrestre funcionou muito bem do New Orleans Saints. Eles jogaram igual eles não estavam jogando na temporada e perderam igual eles estavam perdendo na temporada, porque eles não conseguiram, na maioria dos ataques, finalizar com touchdowns e acabou virando field goals. Todas as jogadas praticamente dos Saints e foram muitos field Sim, goals. muitos. E o kicker, parabéns pro kicker, que eu esqueci o nome dele agora, ele colocou todas para dentro. Isso Mandou aí. muito bem o kick dos Saints, mas não foi o suficiente para ganhar dos Bengals. Os Bengals no último período fez mais Pedrão, um touchdown e virou o jogo, né? isso, Eles, Pedrão. mesmo com um monte de field goals, estavam ganhando. É o que eu sempre falo pra você aqui, falo pra vocês aqui. Quem marca, quem chuta field goals leva touchdowns. E aí perde o jogo, não adianta. Touchdown 7 pontos, field goal Ainda, 3 pontos. Cara, a conta não fecha. Você só ficar chutando lá, não adianta. Tem que entrar na end zone. ainda mais quando você enfrenta o Joe Burrow, né, cara? Você Com está sujeito certeza. a tomar um touchdown, um belo passe, uma big play a qualquer momento. Daí você cede esse touchdown no último período, depois de você ter tido várias chances de converter field goals em touchdowns, você foi punido. Sim, e o kicker, só pra te passar certinho, o kicker do New Orleans, pra dar o nome pra ele, é o Lutz, né? Lutz acertou Uhum. vários field goals nessa partida. Enfim, desse jogo aí, como eu disse, a gente pode destacar que o Cincinnati parece ter voltado com força para a briga, porque começou mal, com 2 derrotas seguidas, aquela coisa, uma interrogação, será que Joe Burrow virou abóbora, entendeu? Aquela coisa assim, mas não. Parece que ele está voltando a atuar bem, a ter aquela consistência que ele teve na temporada passada. A gente sabe que é um quarterback com capacidade de levar a franquia longe. O Cincinnati tem uma base muito boa ainda da temporada passada, que se manteve para essa. Então, assim, era um dos times que eu já imaginava que estaria nos playoffs e agora está se encaminhando para, né? Agora já está com uma campanha um pouquinho melhor do que estava antes. E os Saints, por outro lado, apesar da gente ver qualidade nos A Saints, 3-3. isso, apesar da gente ver qualidade nos Saints, eu acho que o Saints não vai conseguir, não vai ter força para poder chegar nos playoffs nessa temporada. Ainda mais pelo que você falou. Faz a jogada, chega na red zone, mas tem que entrar na end zone, não adianta. Tem que fazer touchdowns, não adianta só chegar ali perto, chutar a bola e fazer. Não adianta, tem que entrar. Se você não consegue, você não vai ter êxito, principalmente numa liga como a NFL, que é uma liga muito disputada e qualquer detalhe te coloca lá pra cima ou te leva lá pra baixo, né? Como a gente vai falar em jogos daqui a pouquinho também. O Andy Dalton, né, André? Ele foi muito mal, ele falhou nas horas decisivas, nos passes que viram TD, falhou, né? Mas ele tá voltando agora ainda. Ele tava sem ritmo, tava fora da liga, então ainda vamos dar mais um descontinho pra ele, mas não muito. Mais 1 ou 2 jogos pra ver se ele engrena também. Bom, vamos passar uma rodada de vou pôr aqui na tela para os nossos amigos que estão assistindo poderem ver. Aqui, ó, vamos colocar só o placar de 2 jogos aqui para que tiveram na rodada, que a gente não vai destacar, mas que a gente vai passar aqui os resultados para vocês. Os Bears, Chicago Bears, esse foi o Thursday Night Football na quinta-feira, né? Isso daí é uma maldição, né? Esse ano tá a maldição do Thursday Night. Nada acontece no Thursday Night, hein, André? Pelo amor de Deus. Só jogos para fazer a galera dormir. Que eu não sei quem escolhe os jogos da grade de televisão, mas esse foi um jogo para fazer a galera dormir. Chicago Bears 7, Washington Commanders 12. Que placar alto, Entre, né? entre, entre o ruim ganhou o pior, né, André? Então, ainda tem isso. Mas Carson Wentz conseguiu uma vitória. Carson Wentz estava precisando da vitória para dar uma moral para Vale por ele. ele, né, cara? Ele é um bom, Esse eu acho time que ele é do um bom Washington quarterback, mas é o que você falou. Outro jogo que a gente não não dá. vai, que a gente não vai destacar individualmente, mas a gente vai falar o resultado aqui. Os Colts, os Indianapolis Colts, conseguiram uma vitória com muitos pontos. Aliás, um jogo com muitos pontos para cima do Jacksonville Jaguars por 34-27. Os Jaguars, Cara, isso é penitência, né?
Você nunca fala dos Colts, só porque eu torço pros Colts. A gente só pula os Colts. Até quando o Matt Ryan dá um show, que ele faz um puta de um jogo, a gente não fala dos meus Colts. Isso é uma Pode injustiça falar também. se você quiser, só não vamos parar e estender muito. Mas assim, Eu não vou só, falar, não. só, Esse é pra fazer uma brincadeira com você, que você tá só, sabotando meus Colts. só para destacar que os Colts com essa vitória estão em zona de playoffs, cara. Não sei se isso vai se sustentar Eles até o ficam final. positivos, né? Então, É a volta dos Colts, e graças a Deus. estão em zona de playoffs. Na hora que eu colocar aqui a. Como é que eu posso dizer? Na hora que a gente for falar aqui de como estariam os playoffs hoje, lá no finalzinho do nosso capítulo de hoje, você vai ver. Os Colts estariam nos playoffs hoje. Então, olho, né? E os Jaguars perdeu mais uma. Até, sabe aquela coisa de estava aquele golfinho, não falar dos meus Dolphins, mas aquele golfinho que tá lá na água, sobe, faz uma gracinha e mergulha de novo. Esse foi os Jaguars aí. Fez umas graçolas, Pô, os umas. Jaguars começaram 2-0, né, Então, André? A gente fizeram falou umas assim, ó, o graçolas, Jaguars com pá. dois atropelos, a gente vamos prestar atenção nos Jaguars, que a gente não ia prestar atenção, porque parece que eles vêm forte aqui com o Trevor Lawrence, né? Isso. Mas, 4 derrotas seguidas agora, né? Então. E parece que tá voltando pro que a gente imaginava no início da temporada. Vamos voltar pra gente aqui, o pessoal vai ver a nossa carinha feia de novo, já com o nosso compadre Eduardo Rafael com a gente aqui, né? Boa noite pra você, Eduardo. Seja bem-vindo, cara. Boa noite, estava acompanhando aí enquanto Alex dormia. Agora estamos aí para tentar acompanhar, finalizar NFL. Então vamos lá. Bora. Próximo jogo que a gente vai destacar aqui, vamos falar de Miami Dolphins e Minnesota Vikings, que o Pedro já citou aqui, que está com uma campanha de 5-1, está liderando divisão e tudo mais, né? Antes de eu entrar para Pois é, falar sobre então. esse Minnesota, André, eu Pedrão, vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou soltar essa bola para você, manda Andrezão, a porque é o bola. seu Miami, e eu sei que você quer falar dos Vikings também. Sim. Mas antes de eu soltar a bola, eu quero te perguntar, cara, como que vai esse Miami com Tua, que daí o torcedor do Miami, depois de muitos e muitos anos, fala assim, nossa, nós temos um quarterback agora que tem chance de ser top da liga, vamos chegar longe. Ele se machuca, vem o Bridgewater para substituí-lo, se machuca, e daí nesse último jogo entrou. Como Skylar que é o nome Thompson. dele? O outro Skylar Thompson. também se machuca. Também se machucou. Também se machuca. É a O maldição que dos que você tem para me quarterbackers dizer de disso? Miami. A Meu maldição dos amigo, que é quarterbacks de isso? Miami. Desde que Damarino saiu de lá, ninguém consegue se firmar. É uma maldição. É a mesma coisa do goleiro no São Paulo, entendeu? O Rogério Ceni saiu, não tem mais goleiro que serve pro São Paulo. No Miami é a mesma coisa. Damarino saiu, não tem mais quarterback que serve. E quando aparece o cara não consegue jogar. Temporada passada já foi assim, ele já se machucou, já ficou fora de várias partidas. Nessa temporada ele já teve a concussão séria dele aí. 3 jogos já que ele já perde do Miami. E com ele foi 3-0, sem ele é 0-3, entendeu? Aquela coisa bem. Pra ficar bem claro de que ele faz toda a diferença. Porque os alvos dele, ninguém saiu, continuou lá. Todos os alvos dele. As grandes torres, os pilares da defesa de Miami, que são Xavier Howard, Javon Holland, continuam jogando. Então, qual é a mudança que teve no Miami? A gente tem outros jogadores machucados? Tem. Principalmente tackles, jogadores de linha ofensiva que podem fazer alguma diferença. Mas qual é a grande diferença? É o quarterback. Na hora que saiu o Tua, nenhuma vitória. O Bridgewater, apesar de ser um quarterback ok, já foi titular na NFL, tem experiência, não consegue levar esse time a vitórias. Fica muito claro. E quando parecia que ele estava dando uma engrenada, ele também sofreu uma concussão, não treinou a semana inteira. Aí o nosso treinador, que é o McDaniels, novo, também é a primeira temporada dele como head coach. Vamos então colocar o Skylar Thompson, que treinou a semana inteira, para jogar. Colocou o menino para jogar logo. Eu acho que ele jogou só 10 snaps, uma coisa assim. Tá, já machucou também. Aí o Bridgewater, que estava no banco só por estar, porque se precisar eu jogo, teve que jogar no sacrifício. Aí se ele inteiro já não é aquelas coisas, imagina o sacrifício. Aí Miami não conseguiu aguentar com esse Vikings. Esse Vikings, tá? Esse Vikings, que apesar de 5-1, pra mim é ilusório. Mas antes de você falar do.
antes de você falar do Vikings, ainda tivemos o Tyreek Hill e o Jason Weddle com 177, 129 jardas cada um, e mesmo assim, 100 touchdowns para ele e derrota para Miami. Meu amigo, que fazem O andar. Pedro, mas tá assim, a gente fala do quarterback e tudo mais, mas teve um fumble do Weddle no quarto período, que era um momento de reação. Quase tudo aconteceu no quarto período, né? Impressionante, acho que 14-13, alguma coisa assim, o quarto período. E era um momento ali de reação do Miami, foi uma bola bonita para ele, um passe longo. Ele sofreu um fumble que matou o jogo. A gente tá falando de um dos craques do time também, né? Tem que ser ressaltado Sim, que ali, o quarterback não foi nada. Ali sim. foi ele que dominou, acho que já pensou em correr antes da bola estar firme na mão, tomou um teco, a bola voou, fumble, acabou o jogo. Então, Du, Pois é, o Eduardo trouxe a questão do fumble, André, e eu esqueci de falar do último período dos Ravens, que quando a gente falou do jogo dos Ravens, sim. aquele snap horroroso também, Ah, que velho. o Lamar Jackson teve que salvar essa bola do snap ainda e foi interceptado, porque ele salvou o snap, daí eu acho que ele desesperou para jogar a bola e foi interceptado porque jogou mal, jogou no meio de campo, foi interceptado no último período. É, Então, você vê como um erro simples acaba com o seu jogo inteiro, cara. toda rodada tem momentos trapalhões. Se a gente for olhar nos jogos, você vai achar vários. Esse aí foi mais um deles, né? Enfim, Sim. de Miami eu acho que é isso. A gente ainda está ansioso pela volta de Tua, talvez na próxima rodada. Talvez, não é uma certeza ainda. Mas porque ele ainda está passando por aquele protocolo extenso de concussão, aquela coisa que tem que ser avaliado dia a dia, então a gente ainda não sabe. Talvez para a próxima partida ele esteja apto, mas a gente ainda não pode garantir. O Bridgewater, apesar dele também ter passado por um protocolo de concussão, ele já teve uma liberação mais rápida, tanto que ele já jogou nessa rodada, né? Mas se o Tua não puder jogar, ele deve jogar na próxima rodada, porque a condição dele não foi tão séria. Agora, pro outro lado da moeda, pro time roxo aí, os Vikings, o Minnesota, que tá com uma campanha agora de 5-1, para mim, como eu já disse, é uma campanha ilusória. Eu vejo muitas vulnerabilidades, para não dizer pontos fracos, vulnerabilidades nesse time de Minnesota, que os outros times não têm aproveitado, até por conta do... Aí, assim, a gente não pode dizer que é sorte, mas Minnesota tem dado muita sorte, por exemplo, enfrentar o Miami, do jeito que enfrentou, sem o Tua, tendo até esses erros infantis desse fumble que teve no final, ou seja, está levando sorte em algumas jogadas, em alguns confrontos, e por isso está no 5-1. Lógico, mérito deles de aproveitar, né, quando a oportunidade aparece e ganhar as partidas. Mas, para mim, E 5 vitórias já é bastante, né, André? Cinco então, vitórias, você pensa em temporada regular de NFL, 5 vitórias em 6 jogos, assim, eu concordo com só você. que do... Acho que tá tendo mais sorte que juízo, mas já tem uma quantidade de vitória Sim. ali e pelo menos ameaça a divisão. Não, sim, mas assim, Minnesota, apesar, como você falou, tendo mais sorte que juízo, 5 vitórias, ok, mas a temporada está muito equilibrada. Você não tem lá os 5 vitórias e o zero vitórias. Está muito próximo. Então, 2, 3 rodadas já passa, já chega. O Green Bay, mesmo que é o segundo da divisão do Minnesota, tá 3-3, se eu não me engano, né? Uhum. Daqui a pouco chega no Minnesota aí, porque o Minnesota Ah, mas a gente vai a chegar no tendência jogo do de, Green Bay. a tendência de Minnesota é perder mais jogos nessa temporada. Não é fazer, como a gente está vendo Filadélfia, por exemplo, que mesmo quando joga mal, ganha, entendeu? Que é uma outra história. Mas Minnesota não enxerga essa força toda. Diga, Pedro. O, o Minnesota ele venceu esse jogo que a gente está falando agora do Miami com o quarterback machucado, o Miami todo baqueado, e a gente viu na primeira semana também ganhou do Green Bay, e a gente falou assim, nossa, como será que vem o Minnesota? Porque ganhou do Green Bay, né? O Green Bay, antes da temporada, um grande favorito aí ao Super Bowl, sempre vem forte, Aaron Rodgers, blá, 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 blá. Só que o Green Bay esse ano tá horroroso, né? Tá horroroso. Daí você tira essa vitória agora contra o Miami, baqueado, e tira contra o Green Bay. Eles pegaram quem? Eles pegaram os Saints, pegaram os Bears,
e pegaram o Detroit Lions. É, Então, então. assim, não foram adversários muito fortes também, né, cara? E o Green Bay na draga que tá no primeiro jogo da temporada e o Miami baqueado. Então a gente vê que quando a derrota deles, para quem que foi? Foi para os Eagles, que é um time mais encaixado, um time mais certinho, que tá 6-0, que é a grande sensação da NFL em termos de vitória até o momento, Jalen Hurts jogando muito, perderam. Então, assim, os Vikings, quando pegou um time encorpado, perdeu. Vamos ver Não, se, não. se, se isso vai se sustentar, porque eu tendo a estar concordando com o André aí que os Vikings realmente, a hora que começar a engrossar o caldo aí, eles dão uma desandada. Não, mas o que eu quis dizer é que assim, não é para pensar em ser forte em playoff nem nada. Estou querendo dizer um 5-1 dentro da divisão, aonde está tendo um equilíbrio muito grande, na divisão já é uma ameaça. Já é alguma Sim. coisa de que ele dá uma despontada na divisão, que a gente está falando de Green Bay, né? A gente citou Green Bay, já fica ameaçado, já tem que abrir o olho para um 5-1 na divisão já é super perigoso. Sim, é perigoso. Enfim, gente, desse jogo acho que era isso. Vamos passar para o próximo jogo que a gente vai destacar aqui. Então era isso, André. Ele tá sendo clubista, ele tá vendo só pelo lado do Green Bay dele, que os Vikings estão deixando o Green Bay para trás, ele tá Então, incomodado, André. Importante. e a gente vai falar do Green Bay exatamente agora. É o próximo jogo que a gente vai destacar. O Green Bay contra os New York Jets. Surpreendente New York Jets também. Falei aqui que Nova Mas York. você acha que a gente tem que falar do Green Bay? Que eu acho que a gente tem que falar dos Jets, né, Então, cara? ó, Porque os Jets realmente não sei presta o que está atenção. acontecendo. Eu falei que o Giants já era uma surpresa. O outro time de Nova York também está Aham. sendo uma surpresa, né? Os Jets ganharam do Não, Green Bay. mas essa é a maior de todas, né, André? Porque ele tá em segundo da conferência dele, Exato. que é uma conferência extremamente disputada, que é com o Buffalo Bills, com os Dolphins que começaram voando e com os Patriots Com que os finaliza, Patriots. né? Numa Exato. tradição muito forte. E a gente colocou o Jets como um patinho feio, se você for voltar nos Mas ele outros é. podcasts nossos aqui. E ele, e ele tá como 4-2, lembra? Mas ele é, É porque não tem Pedrão. quarterback, né? Até Pedrão, porque não tem quarterback nos exato. Jets, né? Pedrão, ele é o patinho feio, só que na história do patinho feio ele vira o cisne no final, né? Será? Pois é, então, eu não tô entendendo, cara, de verdade. E é muito do jogo terrestre também, né? Porque o Sim, Zach Wilson não tá dando muito passe, muita sim. jarda e tudo mais. É o jogo terrestre dos Jets que tá se destacando. Pedrão, acho que quem quer falar desse jogo aí é o nosso compadre Eduardo Rafael, né? Deixa Não, ele nem falar. quero. Enquanto ele fala, eu pego até meu carregador que tá acabando aqui. Peraí. Não, esse é um jogo que eu não quero falar, na Você verdade, vai viu? falar, pô. É que você junta a questão do jogo terrestre do Jets ser o forte, e tem sido o que tem machucado muito o Green Bay, jogo terrestre. E o que mais me deixa, não é nem impressionado, porque dava para cantar a bola antes do começo da temporada. A gente fala bastante do Devontae Adams que o Green Bay perdeu, mas também a gente não cita muito o Valdez Scantling, que assim, era o cara de explosão. Nossa, ele sofreu muito, muito drop na temporada passada, mas era o cara que passava a defesa, porque era o cara rápido que puxava. Se eu for ver o Lazar, era a terceira opção para time feio temporada passada, sem contar o Tyrene Tony, então que assim, era só para 2, 3 jardas, são os principais recebedores hoje. Então, assim, o Aaron Rodgers com isso tem que ficar mais tempo com a bola na mão, porque tem que esperar alguém se desmarcar. Então, complica tudo o jogo. Esses dois jogadores não só saíram os dois principais recebedores de Green Bay, como não veio ninguém. Então, E, o jogo e eu, Eduardo, continua eu bem, não tava aqui. mas não tem para quem lançar. Cheguei agora e vi que você está falando que o Aaron Rodgers está sem recebedores no ataque, né? E É a isso. química mais forte dele é o Lazar. Inclusive, Então, nesse jogo contra os Jets, teve uma recepção muito boa do Lazar e só. então, Então, o foi Aaron exatamente Rodgers, isso. Porque assim, ele além, era a ele terceira não tem opção. ninguém. Ele era a terceira opção e assim, terceira opção de patinho feio, terceira opção de terceira para 4 jardas. Ele não era nem de perto o cara do time. E agora ele é Pois, o cara porque assim, saíram os dois principais e não veio ninguém. Então quando você olhava a montagem de equipe do Green Bay já era algo que você pensava, pô, e aí? Igual quando a gente cita, né, principalmente o Kansas City, que saiu o Tyreek Hill, mas veio o Juju Smith lá, o Schuster, né?
Então tem uma Aham. reposição para você tentar criar essa química do quarterback. Green Bay não. Mas isso daí, assim, a gente pode falar desse Green Bay nos últimos 10 anos é assim. É. Draft, pega jogador de defesa, parece que confia tanto no Aaron Rodgers que não pensa em nenhum recebedor. Então, Enfim, você falou de Pô, defesa. Defesa é um dos pontos fortes desse New York Jets. Que ele é muito é, baseado na defesa e no jogo corrido. Que a gente sabe que dá certo. Né? Talvez não para ganhar um Super Bowl, mas a gente sabe que dá certo. A gente já teve times, por exemplo, o próprio Minnesota Vikings, né, com o Adrian Peterson, que era exatamente isso. Era focado na defesa e no jogo terrestre. E o time chegava nos playoffs. Claro que nos playoffs você precisa de algo a mais. E aí é o que, para mim, parece faltar para os Jets. Mas, se eles conseguirem continuar mantendo essa mesma produção de jogo terrestre que eles vêm mantendo nas vitórias que eles tiveram aí nessas últimas vitórias, principalmente, e a defesa ficar saudável, porque a gente sabe que defesa, o grande problema da defesa é se manter saudável. Tem muitas contusões, né? Os caras acabam perdendo muitos jogos por causa disso, e aí a reposição normalmente não é do mesmo nível. Se os Jets conseguirem manter a defesa saudável, jogando do jeito que está jogando e produzir ser prolífico no jogo terrestre, como vem sendo, pode sim beliscar uma vaguinha de playoffs. Não seria mais uma surpresa para mim, se eles conseguirem manter essa regularidade. Mesmo com o quarterback abaixo do nível que a gente está acostumado na liga, né? Né, Pedro? o Eduardo, a gente também, o Andrezão, a gente também precisa ressaltar que os Packers, cara, o Rodgers, a gente tá reclamando que o Rodgers não tem com quem jogar mais, não tem mais o wide receivers, nem tight ends, mas ele tá sendo muito sacado, cara. A linha ofensiva também não tá protegendo nada, pô, ele não fica no pocket. Se ele ficar no pocket, ele é sacado, cara. Todo jogo ele tem uns 4, 5 sacks aí, o Aaron Rodgers, daí é mas o Pedro, pecado também, né, cara? eu coloco isso daí também, a necessidade dele ter que ficar um pouquinho mais de tempo com a bola na mão. Tem a questão da linha ofensiva, sim, mas esses segundos a mais que ele fica com a bola na mão para que alguém se desmarque, para que tenha alguma jogada, também é onde ele está sendo muito pressionado e sacado, né? Porque ele não tem aquela jogada rápida, Sim. não tem aquela química com alguém para ter mais o passe rápido. Por mais que você tenha uma Pois linha é, então. ofensiva boa, né? Ela vai conseguir te garantir um segundinho ou um máximo dois a mais, né? Agora, se você não É, consegue fazer a jogada dentro desse tempo, a sua linha ofensiva vai ruir, não adianta. Né? Ela consegue segurar, ela consegue retardar os tackles, né? Os pass rushers. Mas, se você não tiver a jogada nesse tempo, você vai acabar sendo sacado. Pode ser isso também, viu, Pedro? Talvez não seja um problema exatamente da linha ofensiva. Como ele não tem os alvos, não tem aquelas quantidade de opções para soltar a bola, ele tem que segurar um pouquinho mais. E essa segurada um pouquinho mais dá tempo dos pass rushers chegarem e sacarem ele, né? Ah, sim, mas ele é excepcional, né? Ah, Ele tem sim, com escaneamento, ele olha para certeza. os dois lados do campo, ele já sabe o que, que ele vai fazer, onde ele vai jogar. Não dá para só culpar os Sim, atacantes, os wide lógico, receivers, tight ends e tudo mais, porque a linha ofensiva precisa lógico. proteger mais ele. Ele é um Claro. cara que sofre muita blitz, né, cara? Sim. Então precisa ser protegido, não tem jeito. E ele é um dos melhores é quarterbacks um da liga. conjunto de Não, coisas que isso é tá dando inegável. errado. Né, É Eduardo? um conjunto de coisas que tá dando errado. É. É de É, tudo junto que a gente falou. será o começo do declínio do Green Bay, ô Eduardo? Olha, Ah, o Green Bay já passou algumas temporadas assim, né? Mas normalmente ganha divisão desse jeito, mesmo não sendo favorito ali pra playoff e Super Bowl, né? e Eu nem Pedrão, duvido ainda que ganhe essa divisão do jeito que está, mas pra Super Bowl eu não acredito. Na hora que começarem Fala, aquelas André. na hora que começarem aquelas temperaturas gostosas de -10, -15, É, com vento e neve na cara, que o Green Bay está acostumado, que é o Green Bay jogando no quintal de casa com 15 graus e o adversário tendo que chutar pedra de gelo, né? Aí o Green Bay começa a ganhar os jogos, você vai ver só. Isso Aí vai o ajuda. Miami jogar lá, né? Então, vai Miami. mas, Vai o Jacksonville jogar lá em Green Bay, cara. Enfim. mas eu vou te falar, os Packers, cara, eles têm
entre aspas, sorte, né? Porque eles classificam todo ano ganhando a divisão deles, porque ô divisãozinha mais horrorosa essa também, né, cara? Porque tem os Vikings aí que a gente acabou de falar, que pode ser aquele cavalo paraguaio, né? Que quando começar a pegar uns times mais encorpados, vai começar a dar aquela desandada no caldo. E o resto, cara, é os Detroit Lions e o Chicago Bears. É o ruim contra o pior ali também. Daí, se o Green Bay não ganhar e não ter uma boa classificação nessa divisão, ele não vai ter mais em nenhuma. Porque ele tem esse luxo, por causa dessa divisão, de dar esses tropeços. Porque se esse Green Bay aí tá na divisão ali como patinho feio dos Jets ali, junto com o Buffalo Bills, com os Patriots e com Os Dolphins. Qual que é o outro? Do Miami. Com os Dolphins, meu amigo, esse ano não ia dar pra ele, sinto muito. Porque o Green Bay tá horroroso, né, cara? Parece parece o Denver. Tá horroroso. A gente fala de Aaron Rodgers e de Russell Wilson. E os dois estão horrorosos. Então você fala assim, meu Deus, tá acontecendo, cara, esse ano. Aí a gente há de colocar uma diferença, né? Porque a gente vê o jogo do Denver, que não sei se a gente vai entrar depois, né? A gente vê muito erro individual do Russell Wilson, aonde esses erros a gente não enxerga no Aaron Rodgers, né? A gente enxerga a linha ofensiva, a questão dos recebedores, mas esses erros de você olhar e falar assim, pô, errou esse passe. Olha, ele vai conduzir essa campanha e ele não foi bem. Isso. Aí, essa questão específica do quarterback tem a diferença grande. Mas a gente vai falar mais... Oi, Pedro. De dar interceptação nele, né, cara? Ele é complicado, o Rodgers. Então, mas a gente vai falar mais pra frente um pouquinho do Russell Wilson. Vamos deixar ele um pouquinho para depois. Agora, vamos destacar mais uma leva de jogos aqui, que a gente não vai entrar no detalhe, mas que a gente vai passar os placares para vocês. O Cleveland Browns encarou o New England Patriots. Quem está assistindo a gente ao vivo na Twitch está vendo as imagens lá. Foi 38-15 para os Patriots. O titio Bill Belichick, né, parece que sempre vai dar um jeito nesse time. É impressionante. Você fala, não, esse time hoje está fraco demais, temporada não vai. Daí, mas pega um jogo, 38 pontos. 38-15 com os Browns. Tá certo que Cleveland não vem sendo um time muito, muito constante. É um time que consegue fazer um jogo muito bom e faz um jogo muito ruim em seguida. Mas os Patriots mostraram força nessa partida aí. Outro jogo que a gente teve foi o Atlanta Falcons, surpreendendo também, ganhando a partida por 28-14. Oi? Antes de você passar para essa zebra aí do Atlanta, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês aí do Cleveland Browns. A gente estava dizendo que ele até teve uns resultados bons, né, nas primeiras semanas. Só que agora, com essa derrota que eles tiveram para os Patriots, com o quarterback reserva, vocês acreditam que os Browns ainda têm chance de ir para os playoffs? Por que eu digo isso? Porque eu estava olhando a tabela dos Browns aqui, ó. Olha só isso daqui, cara. Próximo jogo é contra os Ravens, depois vem os Bengals, depois vem os Dolphins, já com o Tua de volta, muito provavelmente. Daí vem Buffalo Bills e depois vem Tampa Bay Buccaneers. É 5 jogos duro para os Browns, hein, cara? Duríssimo. É aquela sequência que pode eliminar o time, né? Ou classificar o time. E Pedro, só um comentário rapidinho sobre o Cleveland, né? Eu acho eles muito, muito, muito dependentes do Nick Chubb. Assim, se você fizer uma boa marcação ali, é impressionante como trava o jogo de Cleveland. Então, sim, ou ele explode, a linha ofensiva vai muito bem para abrir espaço, mas quando fica mais óbvio, principalmente com o quarterback reserva, que vai ser pautado em jogo corrido, eu acho que a chance é mínima de ganhar esse jogo. Odu, aproveitando aqui, ó, a gente tem um amigo nosso que está no chat aqui, o Edson, torcedor dos Pets. Quer mandar um abraço para ele aí, cara? Esse é o cara. Um abraço, Ed. Muito obrigado pelo acompanhamento nosso aí. Tamo junto, Edson. Tamo junto, é nóis. Boa, Ed, valeu. É nóis. E vamos falar então dos Falcons que eu tava falando aqui. Os Falcons enfrentaram os 49ers, o esquizofrênico 49ers, né? Que consegue ganhar jogos improváveis e perder jogos improváveis também. E ganhou por 28-14. Os Falcons ganharam com autoridade. E, neste momento, os Falcons estariam nos playoffs, cara.
que para mim é uma surpresa muito grande. Não, eu gostaria que você elogiasse o Mariota, que você gosta de criticá-lo o tempo inteiro. Agora que ele ganhou esse jogo aí, Quero você você, quero poderia ver falar você, bem dele, né, cara? quero ver você elogiar o Jimmy G. Pô, cara, pior que ele não tá sendo. Puta, a exceção daquele jogo contra o Denver, cara, ele não fez partidas muito ruins, cara. Aquela que foi Duas horrorosa só. interceptações, duas Quê? interceptações, né? Não, mas isso daí acontece, é dele, né? Mas mesmo sendo interceptado, ele ainda consegue fazer algumas coisinhas, né? Mas Sim. esse daí você pode esperar a interceptação. Então, Pedrão, já que você pediu, Mas aí, Marcos Mariota, 300 jardas, né? Duas Mar- interceptações, mas 300 jardas. Marcos Mariota foi bem nessa partida. Tá? Não foi nada Foi bem, cara. excepcional, aquela coisa excepcional, porque ele teve as interceptações aí, mas foi bem. O time dele ganhou, Não, ele não teve comandou. interceptação. Quem teve foi Ah, não, o perdão. Garoppolo. Isso, Garópolo para variar. O quarterback mais bonito da NFL. Bora lá. Enfim, Pois é. gente. Enfim, vamos lá. Vamos destacar mais um jogo aqui que eu acho que vocês vão. Esse aqui eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais, porque foi talvez o grande jogo da rodada, hein? Buffalo Bills contra Kansas City Chiefs. Josh Allen Grande contra, jogo, mas tá virando freguês. contra Patrick Pô, Mahomes. E aí, meus amigos? demorou pra gente chegar nesse jogo. Pedrão, temos uma nova rivalidade na NFL? Pois é, cara, com certeza temos, né, cara? O Josh Allen e o Patrick Mahomes, os dois deram o melhor ali. Foi bonito de ver eles jogando, né, um contra o outro. Eles são muito bons, cara. Mas, ô Pedro, posso fazer uma pergunta pra você pra gente começar o jogo aí? Vamos tentar, né? Se eu souber responder. Ó, o Patrick Mahomes a gente conhece, um Magic, né? Patrick Magic, Aham. tudo mais. Mas tudo bem que você tem que considerar que é um pacote. Então você leva ou não leva. Mas você não acha, igual aconteceu nessas duas interceptações dele nesse jogo, que tem momentos que talvez ele seja tão bom que ele fique extremamente irresponsável? Não, não acho não, cara. Sabe por quê? Porque o Von Miller que acabou com ele. Não foi responsabilidade dele, não, cara. O Não, Von as Miller duas já vem jogando. interceptações dele foram lances displicentes. Eu não acho, velho. Ele sofreu pressão do Von Miller nos dois lances, cara. Dos dois lances. Não, E o mas ele Von tá Miller fora do acabou. pocket, cara. Ele não precisa forçar a jogada. Ele tá fora do pocket, ele pode jogar a bola pra fora, que não vai acontecer nada. Ele forçou dois passes que eu achei um tanto irresponsável, com marcação em cima, tudo mais, que ele não precisava. Aí, de novo, tô trazendo até a resposta já. É um pacote. A impressão que eu tenho é que ele é assim e ele também consegue resolver muita jogada assim. Mas eu achei ele bem, bem complicado os dois lances de interceptação que ele teve. Achei lances desnecessários que ele forçou. Pô, não achei não, Du, pra te falar bem a verdade. Ele saiu do pocket porque ele tava pressionado, como sempre. E ele é um cara muito driblador, né? Ele sai muito bem Isso é destacado. ele quebra a tackle, ele foge do pocket, desviando muito bem dos sacks e tudo mais. Mas o Von Miller jogou demais, cara. Esse Von Miller aí da defesa Dos Bills. dos Bills, MVP, né? pô, MVP, né? jogou demais, cara, e meteu pressão nele. E o Josh Allen tava engasgado, né, cara, com o jogo do ano passado, que ele perdeu pro Mahomes, e ele queria mostrar que agora eles são rivais mesmo, que os dois Então, são os pica da liga, né, cara. E o Josh Allen jogou Bom muito. defensor, né? Pô, cara, nessa última campanha ele literalmente passou por cima do defensor, cara. O cara deu um teco nele, ele pulou com as pernas abertas. Sabe aquela brincadeira mãe da mula que a gente brincava quando era criança? Ele fez isso com o cara, velho. Pulou por cima dele, velho. Primeira vez que ele faz esse tipo de jogada, né? E quem não. costuma correr mais é o Mahomes, né? Então ele, contra o Mahomes, fez isso, é legal, cara. O cara joga demais, velho. Como ele solta a bola bem, como ele tem uma bomba, né, velho? O braço dele solta umas bolas muito rápidas. E a conexão Stephon Diggs e ele tá muito legal de ver, mas muito legal mesmo. Igual a gente vê o Travis Kelce com o Mahomes, que também gosta de ver o Travis Kelce e o Mahomes. Puta, como é legal ver esses Mas dois. sabe o que me impressiona nesse Kansas City ainda? É que saiu o Tyreek Hill, né? E o abençoado que eu falei do Green Bay, o Valdez Scantling,
E ele Ah. está lá e não recebeu uma bola, porque tem tanta gente com a Mahomes não passar, ele não teve uma bola na direção Cara, dele, cara. mas Como isso me irrita. o Mahomes é tão impressionante que teve jogo nessa temporada que ele já conseguiu passar para 11 alvos diferentes, cara. No mesmo jogo. É Ah, e o muita Box gente Man recebendo é bola um dele, né, alvo cara? dele, né? Muita gente recebendo bola. Ele consegue diversificar o ataque dele de tal forma que para as defesas conseguirem ler ele é muito difícil, cara. Então foi o que o Pedro Ô, falou. André, Diga. você ganhou no Paro Ímpar. Quem você escolhe? Entre os dois? Ah, Ah, difícil, hein? eu escolho o Puta, Patrick aí é Mahomes, difícil, hein, cara. cara? Eu escolheria o Patrick Mahomes. Sabe por quê? Porque ele é o cara que consegue lançar fora do pocket em movimento melhor do que quando ele tá no pocket parado. Ninguém na liga consegue fazer isso, cara. Ninguém. Quando ele sai Jalen correndo, Hurts. quando ele sai correndo para um lado, que nem um maluco, dele joga a bola contra o corpo pro outro lado. Meu, ele joga a bola por baixo, sabe quando você vai lançar a bola de softball assim, ó, vum, ele joga a bola por, meu, ele faz umas coisas que é impressionante, e correndo na velocidade, tipo na rotação ao contrário do corpo. Ele faz umas coisas, principalmente quando ele sai correndo naquela maluquice dele para um lado pro outro, que eu falo, velho, o que é isso, mano? É algo realmente Desempata, Pedro. surreal. E Pedro, desempata aí porque eu vou em Josh Allen. Pô, também vou no Allen, cara, mas é só Não, pelo, é só detalhe, né? pelo Detalhe o é gosto. encantamento, é só porque eu tô no momento encantamento braço do Allen, assim, Ó, que eu nossa, ele tá dando umas bombas muito teleguiadas, assim, ó, muito legal de ver os e o passes dele. detalhe, tá? E E um detalhe aí dessa fala, brincadeira. O detalhe dessa brincadeira é o seguinte. Eu comecei a assistir NFL, gostar de NFL, e até torço pro Miami por causa de um cara chamado Dan Marino. Se tem alguém que joga um futebol hoje parecido com o que o Dan Marino jogava, é o Josh Allen. E mesmo assim eu escolho o Mahomes, hein? Não seja um traidor, então. ah, mas ele é um cara, ele é um cara do pocket, né, cara? Ele é igual o Tom Sim. Brady, ele joga bem pra caramba no pocket e tal. Não, e Ele muito não. rápido quando ele corre, né? Foram 32 jardas correndo, né? Então, assim. E ele arrisca muito a corrida, né? É uma ameaça, não é de vez em quando, igual o Aaron Rodgers, por exemplo, igual você pega alguns quarterbacks que é de vez em quando. Ele não, ele é uma ameaça porque ele tenta muito e ele tem essas jogadas que o Pedro citou, né? De voar Nossa, por mas cima dos defensores. dentro do pocket ele é muito bom, de verdade. Ainda Então, bem que assim, você ele, falou de ele vez em quando, reúne. Du. Porque se fosse de vez em Oi? nunca ia. Ainda bem que você falou de vez em quando, Du. Porque se fosse de vez em nunca ia ser igual o Ben Roethlisberger, né? Nossa senhora! O Tom Brady, Também, também. sacrifício. Correndo não O dá. Peyton Manning, lembra? Nossa! Sacrifício para chegar em 8 jardas. Não, e aquela corrida em câmera lenta, assim, aquela coisa assim. Pá! Mas não, Escuta a Esses caras, musiquinha no fundo aqui, né? O Josh Allen corre bem, esses cara. cara é muito talento, né, cara? Os caras Sim. nem correm, todo mundo sabe que é o passe, todo mundo sabe que é o passe dentro do pocket e toda jogada tem o passe, velho. Eles fazem o passe acontecer. Ele tem a Então vantagem da não. altura, né? Que o André já trouxe em outro podcast, a Sim, questão do Drew Brees e tudo mais. Ele tem essa vantagem da altura porque ele consegue enxergar melhor ali. sim. E a altura que quando a gente for falar de Russell Wilson, a gente vai ter que falar também. Mas enfim, É. esse jogo, uma Ó, última pergunta pra uma vocês. coisa. Esse jogo foi Vamos lá, vai lá. 24 a 20 para os Bills. Dois Uhum. ataques super poderosos. Vocês acham que a pontuação do jogo terminou muito baixa? Não, não. Só você pegar a quantidade de jardas, cara, mais de 300 jardas para os dois quarterbacks, boas corridas, é porque não dá para ter jogos 38 a 35 toda vez que esses times se enfrentarem, né, cara? São defesas fortes também, muito fortes, na verdade. E eu achei que foi um jogo do caramba. Não, não foi que nem o do ano passado, mas ainda assim foi muito bom. Esses times é Jogaço. muita qualidade, Muita não André, tem e eu como. acho também que eles controlaram muito bem o relógio, os ataques. Os ataques controlaram bem o relógio, não foram ataques explosivos ali de 1 minuto, 2 minutos, não. Acho que teve, principalmente pelo jogo do ano passado, teve uma preocupação com o controle de tempo, descansar a defesa. Então, para mim, isso também ajudou a não ser um placar. Foi um placar bem bacana, né? Não foi aquele jogo chato, Não, nem não. em pontuação, longe disso. Sim, Mas não foi aquele 45 a 41, não foi aquele negócio maluco, né? sim, sim. Não, você quer ver essas coisas aí? Tem que assistir os Lions jogar. Nunca vi uma Contra o defesa. Bears.
Pois é. Os Lions, Cede tanto ponto. os Lions conseguem fazer 40 pontos no jogo, aí toma 42 e perde, né? Pois é isso. É isso. Enfim, gente, desse jogo vocês querem colocar mais algum destaque? Destacar mais alguma coisa aí que vocês viram de interessante? Eu quero destacar só que eu acho que o Buffalo Bills, por enquanto, embora os Eagles estejam 6-0, eu acho que é a maior potência da liga aí. Eu coloco ele acima do Kansas City Chiefs nesse momento. É muito legal ver os jogos dos Bills, cara. É muito consistente, tanto o quarterback, quanto as recepções, quanto a linha ofensiva. A defesa é muito equilibrado, cara, esse time dos Bills. Eu Então, coloco eles, por até enquanto, fala com o como... Pedro aí no começo, né, André, que o destaque para mim, quando a gente fala até do Patrick Mahomes, fala de outros times, é porque você tem essa conexão muito forte, você tem essa química que a gente questionou no comecinho em relação ao Tua, né, que eu, na minha opinião, estava tendo uma química muito bacana lá em Miami com o Tyreek Hill. Ali você tem o Stephon Diggs. E o Patrick Mahomes tem, mas tem com o Travis Kelce, que são jogadas mais de 10 jardas, de 12 jardas, são jogadas menos explosivas, né? E ali não, ali você está falando de um cara extremamente rápido, e com uma química que, se fechasse a NFL hoje, talvez fosse o melhor recebedor da liga, né? Então Sim, isso traz uma consistência gigantesca para o Buffalo Bills. sim, Cara, sim. você imagina esses caras, o Mahomes e o Josh Allen também jogando com o Deebo Samuel, que tá lá no São Francisco 49ers, e o Jimmy Garoppolo não consegue aproveitar o Deebo E, Samuel. Aquele cara é um tanque, cara. nossa, eu ia trazer isso daí porque a gente não foi entrar no jogo dos 49ers, mas eu ia trazer essa pergunta de o que acontece quando o Jimmy G tá jogando, o Deebo Samuel não consegue jogar. O cara é um absurdo. O cara é um Não é, monstro, cara? mas não rende. Ele é impressionante, velho. Ele Ele é bom deve. na recepção, ele não deixa a Pedrão, bola cair, ele protege a bola, ninguém para ele. É complicado aquele cara, velho. ele deve ter falado pro Jimmy G que o Jimmy G é feio. Daí o Jimmy G não dá a bola pra ele. Tá, Eu prefiro o Tom lá. Brady, né? Tom Brady Ô, é mais Eduardo, daí bonito. você me vem aqui numa resenha gostosa, tenta buscar um argumento bacana, vai lá atrás, busca o Deebo Samuel pro cara vir falar de Jimmy Garoppolo bonito ou feio, sempre a mesma É história, lógico, cara. pô, mas sempre vão Você, falar, Nossa, meu. é um O cara é o pois modelo. é, paixão, não, tem essa respeito a paixão. fixação com o Jimmy D. Ele tem essa fixação com o Jimmy D. É É. tipo eu e o Tom Cruise. É tipo você com o jogador do leste europeu. Ah, também. Exatamente. Então, gente, bora lá. Eu acredito que essas duas franquias vão estar nos playoffs. Pra mim é quase Boa. certo isso. Vamos vê-los em ação Você fica, quando o bicho pegar. pode falar. Você fica me zoando, Eduardo, mas falar um time italiano que eu dou um Google aqui e vou achar um cara do leste europeu. Ah, Qualquer lógico. time. Sorteia. Enfim, gente, Segue, Andrezão, segue. vamos passar aqui para quem está assistindo a gente, vamos passar para mais dois jogos aí que a gente só vai dar aquela pincelada. Vamos falar do Seattle Seahawks, já que alguém chamou o Dino Smith aí na conversa. Pegou o Arizona Cardinals e foi 19-9, um placar assim bonitinho também, né? Mas o Seattle conseguiu a vitória. Né, Pedro? Quer falar do seu amiguinho Dino Smith? Cara, o Dino Smith é o seguinte, se eu fosse um cara forte da mídia e ele tivesse me ouvindo e me acompanhasse, eu ia pedir desculpa pra ele toda semana. Porque toda semana agora ele cala a minha boca. Eu comecei na pré-temporada metendo pau nos Seahawks e o Dino Smith tá jogando demais. Ele é um dos quarterbacks com o melhor aproveitamento da liga. E quem diria, cara, Dino Smith jogando demais e Russell Wilson jogando de menos. É. É isso aí que tem pra hoje. André, Fala, Pedro. esse jogo, deixa eu trazer só uma perguntinha rapidinha pra você. Pode falar. 19-9, beleza? Sim. Aí você pega Kyle Murray, 222 jardas aéreas, 100 jardas corridas. Ele tá jogando sozinho? Então, né? Então, acho que o futebol americano é um esporte coletivo, até onde eu sei, mas. O que acontece? E só faz 9 pontos, nenhum touchdown de passe, né? Nenhum touchdown corrido e 222 jardas aéreas e 100 corridas. E aí? É, aquela coisa que eu falei Por sobre isso os que. Saints também pode servir para os Cardinals aqui, né? Não, Chegar na red A zone e gente não pode fazer. chamar.
chegar na red zone e não fazer touchdowns não adianta. A gente pode chamar o Pedro, que é o Mbappé? Pô, o cara bate escanteio, corre pra cabecear. Não, Eduardo. É o E, Mbappé da NFL? pô, e ainda bate escanteio na mão do goleiro, porque fazendo tudo isso ele ainda é interceptado, cara. Puta que pariu. Então, vamos Né? lá. Então, mas Diga, Pedro. segue. Então, próximo jogo que a gente vai só citar aqui também, o atual campeão, Los Angeles Rams, teve uma parada mais fácil nessa rodada, pegou o Carolina Panthers, que também está rateando mais que qualquer coisa, e 24-10. Né? Uma vitória tranquila aí, mas se terminasse hoje, os Rams não estariam nos playoffs, né? Então, ainda precisa melhorar um pouquinho aí, se quiser defender o título da temporada, não é isso? Joguinho importante aí para os Rams ganhar uma moral, né? Pegou o Carolina Panthers aí numa semana certa aí para dar uma equilibrada aí com essa vitória, porque é meu amigo, o Rams também, para quem é campeão do Super Bowl, vir assim na próxima temporada, tá triste de ver também. Mas Os Panthers também, toda rodada é rodada boa para enfrentar, né? Pô. mas já que você falou de ser Pois é, campeão do então. Super Bowl e vir mal na temporada seguinte, isso é mais comum, mais normal do que a gente imagina. O que não é normal é o contrário, que, por exemplo, o New England Patriots fazia, que é atropelar toda a temporada. Seattle, Se você pegar, por exemplo, Seattle, né? Canadá. também, mas assim, se você pegar, por exemplo, Philadelphia, que foi campeão na temporada seguinte, nem foi para os playoffs, né? Se você pegar os Giants, que ganhou 2 vezes com o Eli Manning, na temporada seguinte não foi para playoffs. Então, assim, não é tão incomum, né? O time campeão do Super Bowl na temporada seguinte dar uma relaxada. E aí, degringolar um pouquinho. Diga, Pedro. Tem uma coisa interessante que aconteceu no Rams aí, que volta o Allen Robinson agora pro time. E ele divide um pouco as atenções com o Cooper Kupp. Porque lembra que as semanas passadas a gente estava falando, será que o Sim. Matt. Eu até levantei isso aqui na semana 3 Sim. ou na semana 4 e falei assim: será que o Stafford está sem criatividade, cara? Porque todo jogo que eu assisto do Rams ele só joga com o Cooper Kupp. O Cooper Kupp vai ter mais recepções que todo mundo, vai ter mais jarda que todo mundo, mas também vai deixar a bola cair, ele também vai ser quase interceptado, porque fica manjado já que ele só vai jogar no Cooper Kupp. Então agora com o Allen Robinson aí voltando, ele divide um pouco das atenções e o Matthew Stafford pode mudar um pouco o alvo dele também, né, cara? Isso é uma coisa boa aí que pode ter acontecido para os Rams. Sim, e também, né? Como a gente já citou aqui, né? Os Rams ainda estão poupando o Aaron Donald, né? Aaron Donald não participou mais de todos os snaps, ele entra em alguns momentos da partida, ou seja, para mim isso é claramente poupar o jogador para o momento decisivo. Então os Rams não trabalham com a hipótese de não ir para os playoffs, e aí nos playoffs ele vai acionar o Aaron Donald, que a gente sabe que é uma besta enjaulada, que é uma máquina de taclear quarterback, de sacar quarterback. Então, assim, ele, estando inteiro, saudável no momento decisivo, pode fazer uma diferença absurda para esse time também. Então, olho nos Rams. Tá? Por mais que eles não estejam nos playoffs ainda, acho que devem chegar lá também. E chegando lá, eles têm como é que a gente fala? Tem de onde tirar, né? Tem muita qualidade aí para pôr. Você trouxe que tem mais um alvo chegando aí pro Stafford, que é muito importante, porque tava uma coisa meio unidimensional, né? Sempre o Cooper, sempre o Cooper, sempre o Cooper Kupp, sempre. Uma hora não dá certo, né? A defesa manja o negócio. Mas enfim, Aí vamos. o Pedro elogiou o Josh Allen também de ter o braço, é que a gente fala do Matthew Stafford, né? Também Também. tem um braço para jogar a bola, tem uma precisão, não é tão consistente, mas tem um braço ali que, rapaz, respeita. Du, eu te digo que ninguém ganha um Super Bowl por acaso, tá? Só isso que eu falo. Vamos lá. Seguindo pro próximo jogo, agora vamos destacar um pouquinho mais. Falar do. Isso. Falar da grande sensação da temporada, né? O único time invicto. O único que ainda ameaça aquela campanha de 1971, a única campanha de campeão invicto da história da NFL, que eu duvido vocês adivinharem de quem foi, tá? É o único time que ainda ameaça, que é o Philadelphia Eagles. Mais um jogo, mais uma vitória, mas dessa vez não tão fácil, né? Contra os Dallas Cowboys,
que a gente, depois da rodada 1, que teve aquela derrota para os Buccaneers, a contusão do Dak Prescott, a gente ficou com a pulga atrás da orelha. Aí o nosso amiguinho, o Cooper Rush, calou a nossa boca e disse, ó, calem a sua boca, eu sou um bom quarterback e o caramba. Só que nesse jogo aqui, né, Pedro, ele começou assim, aquele Cooper Rush que a gente imaginava, não é isso? Não que foi de verdade até Era para agora. entregar. O jogo para entregar o bastão bonito pro Dak Prescott, né? Deixa ele jogar contra os Eagles, os Eagles 5-0. Ele estava vindo de 6 vitórias consecutivas, 5 com os Cowboys e uma na temporada passada. 5 nessa temporada e uma na temporada passada. Daí agora contra os Eagles, meu amigo, não é só que ele não conseguiu ganhar dos Eagles, ele entregou o jogo. No primeiro tempo ele jogou muito, muito mal, muito mal. Os Cowboys não produziu porque o Cooper Rush comprometeu o ataque de forma muito gritante, né, cara? Ele teve 2 interceptações, teve umas leituras erradas de jogo também, mas para não parecer que tudo é desgraça, ele também fez uma boa recuperação. Os Cowboys até ameaçou uma recuperação no segundo tempo e tudo mais, mas acabou que não deu, que no quarto período Philadelphia matou o jogo. Mas o Cooper Rush mostrou aí que Dak Prescott pode voltar, que eu fiz a minha parte com excelência, não deu para ganhar dos Eagles, mas agora volta porque fui interceptado 3 vezes no jogo decisivo que eu ia te entregar o bastão. Daí fica complicado manter o cara, né, André? E o Eagles é bem isso que você falou. Fala, Du. Não, eu ia falar assim que dá para citar bem isso daí, né? Se você quiser ter um olhar legal, um olhar ruim, tem bastante coisa para falar, porque tem tudo que o Pedro passou aí de que ele vinha fazendo jogos bons e que ele começou muito mal, mas que ele se recuperou. Então só não é suficiente para ser titular. O Dak Prescott vai voltar tranquilamente a ser titular, mas demonstrou uma certa estabilidade ali, porque ele parecia assustado mesmo no primeiro quarto, quando ele estava errando, e ele conseguir voltar é algo complicado. É algo que muita gente fala que é difícil quando você começa mal, e ele se recuperou, fez um jogo bem decente depois. E agora é passar o bastão e, ó, conta comigo aqui no banco que se Isso. precisar eu tô aqui. E o Pedro trouxe aí as 3 interceptações e tudo mais. O Eagles, ele tem essa consistência, essa fortaleza de capitalizar os erros dos adversários, né? Se você erra contra os Eagles, Sim. você vai tomar pontos. Então, assim, tomar um fumble, fazer uma interceptação, devolver a bola de mão beijada para os Eagles, você vai acabar tomando pontos. E aí o Eagles fazendo isso, e quase não errando, porque é um time que cuida muito bem da bola, né? A gente sabe que os turnovers capitalizados pelo time adversário machucam demais qualquer time na NFL, né? Então, se o Eagles continuar nessa pegada, vai vir muito mais vitórias por aí. Não diria que vai ser um time que vai terminar invicto, mas, né? Então, porque a impressão que dá desse Eagles é exatamente o que você disse, no sentido de estar tudo tão redondinho, porque eles não são espetaculares em jardas aéreas, eles não são espetaculares no jogo corrido, eles não são nada espetaculares, mas são muito bons. Mas tudo funciona, Du. Tudo funciona. O jogo aéreo, quando precisa, funciona, mesmo que seja para 15 jardas, 10 jardas. Funciona. A corrida funciona. Por exemplo, porque eu lembro de ter visto esse jogo e eu estava prestando atenção no Miles Sanders, que é um running back, né, o que faz as corridas. O principal. E eu vendo o Miles Sanders jogar e falo assim, caramba, fez touchdown, tá correndo pra caramba, tá jogando muito o Sanders hoje. Mas você pega os números dele aqui, 18 tentativas, 71 jardas. Daí você fala assim, porra, será que eu vi outro jogo? Porque eu tava vendo o Sanders correr pra caramba, você entendeu? Daí você vê o A.J. Brown, tipo, daí por que eu falo que tá encaixadinho? Porque o A.J. Brown, por exemplo, ele teve 5 recepções, cara, mas 67 jardas. É jarda pra caramba pra 5 recepção. E tem touchdown nele, tem touchdown corrido no Sanders, tem touchdown no Devonta Smith. Então tudo funciona. É um pouquinho para cada um ali, mas funciona. Então, não é nada espetacular, mas funciona. Esse Eagles me chama a atenção dele conseguir a cada jogo ser um pouquinho superior que seu adversário e ganhar a partida. Independente de qual seja o adversário, entendeu? Não é aquela coisa que a gente
a gente está falando, a gente elogiou muito o Buffalo Bills aqui, que o Buffalo Bills normalmente no CNTP, ou seja, na condições normais de temperatura e pressão, vai jogar muito, vai atropelar e vai muito provavelmente ganhar a partida. Os Eagles, você não vai ver um atropelo por parte dos Eagles. Você vai ver um jogo seguro, um jogo tranquilo, um jogo capitalizando os erros dos adversários e sendo superior ao adversário no que precisa, né? E aí com isso ele consegue ganhar jogo. É um time sólido, né? É um time com muita solidez. Tá 6-0, não é surpresa tá 6-0. Tá 6-0 porque ele consegue manter essa regularidade. Não é isso, Du? Olha, o legal é que assim, você pega o jogo jogado, mesmo que você assiste ali, a consistência, a tranquilidade do Jalen Hurts é algo de veterano, né, cara? Porque assim, ele vem conduzindo bem os ataques, nenhuma jogada afobada, nenhuma jogada que você vê ele arriscar acima do que é necessário. É muito do que o Pedro trouxe de fazer tudo muito redondinho. É um time que tá bem redondinho com a condução dele, que não é esse cara tão experiente, né? Então, E é Sim, um muito. cara que a gente não dava nada na pré-temporada, né? É isso que você É, está falando. exatamente. E exato. outra, olha que interessante como tá, André, como tá disputado a NFC Leste. Que tem os Cowboys, tem os Giants e tem os Eagles. Eagles 6-0, os Giants 5-1 e Cowboys 4-2. Os Commanders estão 2-4 lá, é o patinho feio dessa divisão. Mas olha, se os Cowboys tivessem ganho, é só uma suposição. Se eles tivessem ganho dos Eagles, ia estar os 3-5-1, cara. É muito equilíbrio, bicho. E E times. equilíbrio pra cima, né? Isso que eu ia Três times falar. 5-1, cara. E times equilibrados lá em cima, né? Então, é isso que é muito É interessante uma dessa divisão. conferência que aí em vários anos era um desastre, né? Sim, Não, durante pois muito é, então, tempo. mas eles estão se renovando há quanto tempo já também? É E legal que você vê uma renovação que dá certo, né? Uma não, três bacana. no caso. Sim, sim. Só os Commanders que escolheram esse nome horrível aí, até a gente acostumar com o nome, vai algumas temporadas apanhando, né? Mas vamos pra cima. Enfim, gente, outro jogo que a Bom, gente vai destacar aqui é o Monday Night Football, que acabou encerrando a rodada, que foi o Los Angeles Chargers encarando o Denver Broncos, que a gente já citou aqui, do nosso queridíssimo amigo Russell Wilson. A gente vai falar um pouquinho dele aqui. O jogo que não foi um primor, né? Quem estava assistindo também não viu aquele jogão de NFL, mas foi um jogo que teve alguma emoção. Pelo menos isso. Foi não, para overtime, né? O herói improvável, um kicker que acabou acertando aí o field goal da vitória machucado. Aliás, ele acertou 4 field goals nessa partida, todos eles machucados. Ou seja, esse cara é um herói. Ele chutava a bola e caía no chão urrando de dor, pra você ter noção. Tava com É, uma lesão muscular na coxa, pra quem não viu, uma lesão muscular na coxa. Ele não podia nem aquecer para dar o chute, porque quando você aquece, você simula o chute, né? Porque só de simular o chute ele ia sentir a dor. Então ele ficava quietinho na dele, com aquela fisioterapia ali, né? O gelo, aquela coisa. Só entrava para chutar. E mesmo assim ele fez um field goal no final de 42 jardas com a perna machucada. Ou seja, essa superação acho que foi o ponto alto da partida de ontem. Pelo lado Dustin Hopkins. sim, pelo lado dos, termina a sua análise, André, depois pelo eu lado falo. dos Chargers, né? Muito importante a vitória, porque com isso eles entraram aí no playoff picture, ou seja, eles estão aí, se fosse hoje, nos playoffs. E o Denver Broncos, que apostou no Russell Wilson, não, o Russell Wilson não está conseguindo, não sei se encaixar ou jogar aquele futebol que a gente já viu ele jogar outras vezes. E aí eu faço a pergunta para vocês: estaria, ou agora que a gente está vendo o que está acontecendo, o Seattle Seahawks fez certo em liberar o Russell Wilson? Eles sabiam de alguma coisa que a gente não sabia? Ele está limitado fisicamente? O que acontece com ele, Eduardo? Então, vamos pensar nos melhores momentos do Russell Wilson. O que você falou do Patrick Mahomes foi o Russell Wilson antes. O Patrick Mahomes deve ter sido muito ele. Era impressionante como ele saía correndo pro lado direito, fora do pocket, lançava do lado esquerdo. Ele tinha jogadas assim, saindo, além da ameaça da corrida, né, de corrida, ele tinha jogadas Verdade. de lançar a bola em movimento, que na época era o melhor disparado da NFL. Isso era muito forte nele. Ele era muito difícil de ser sacado, de novo, muito parecido com o que a gente citou do Patrick Mahomes, né? E a gente não vê essa mobilidade nele mais. Então, assim, não tendo essa mobilidade, que era algo, um diferencial dele,
Pode ser. A pergunta que você trouxe, será que ele tá com alguma lesão? Será que teve alguma coisa crônica nele? Será que teve, conseguiram identificar alguma coisa nesse sentido? Porque a amostragem que a gente tem até agora, você concorda com o Seattle, coisa que acho que todo mundo no começo achou estranha e achou que o Seattle estava fazendo muita coisa errada. Só que agora o Wilson está provando que o Seattle não estava errado. Será que ainda é acostumar com o time, acostumar com os recebedores, primeira vez que toca a equipe? Mas está muito diferente do que a gente já viu Sim. dele. Não é E que tá aí, pouco, Pedrão? não, tá mais. Mas você vê ele errando. Ah, eu acho triste, na verdade, a gente vê o Russell Wilson tá perdendo todos os jogos que joga fora de casa e o time dele tá 2-4, né, cara, que é o Denver Broncos. Então, assim, o André trouxe esse jogo pra gente, ele fez um breve resumo e ele falou assim, foi um Monday Night um pouquinho mais chato, mas teve os seus lances lá de emoção e tudo mais, daí ele citou o kicker, citou prorrogação e tudo mais. Eu só vejo de forma inversa. Teve lances de emoção, teve lances de empolgação nesse jogo mesmo, mas foi no primeiro tempo. Esse segundo tempo, que houve um empate, que foi para prorrogação decidida no field goal, daí foi a chatice. Ali você já estava pescando, cochilando, com o saco cheio do jogo. O jogo estava chato, já não acontecia mais nada. Por que, que foi legal no primeiro tempo? Porque no primeiro tempo, no primeiro quarto, a gente viu o Russell Wilson antigo. O Russell Wilson veio para esse jogo. Ele me iludiu no Monday Night. Porque no primeiro quarto eu vi o Russell Wilson assim, pô, ele veio. Esse é o Russell Wilson que eu estava acostumado a ver, cara. Hoje ele veio pro jogo. E ele realmente meteu um touchdown os Broncos começaram ganhando o primeiro quarto. No segundo quarto, o Justin Herbert também jogando muito, né, cara? Começou a acertar uns passes e tudo. E o primeiro tempo foi equilibrado. Você falou assim: caramba, os dois quarterbacks são bons, né, cara? Esse jogo vai ser legal. E o que eu queria trazer para vocês é que quando o Justin Herbert chutou, quando. Justin Herbert não, mas quando os Chargers chutou um field goal no final do segundo quarto, faltando 50 e poucos segundos para acabar o primeiro tempo, eles devolveram a posse de bola para os Broncos, né? Quando eles devolveram a posse de bola para os Broncos, faltava 50 e poucos segundos no relógio. E a jogada começou na linha de 20 jardas. Russell Wilson levou os cara até a end zone em 50 segundos, cara. Foi muito legal de ver, foi muito emocionante, tipo, você ver o Russell Wilson, que já tinha jogado o primeiro quarto bem, no segundo quarto recebe a bola faltando 50 segundos e leva o time dele até a end zone, que infelizmente não foi touchdown, foi um field goal, acabou mesmo perto, né, mesmo na end zone, na red zone, quer dizer, acabou virando um field goal, mas o cara levou os Broncos em 50 segundos, 80 jardas, cara. Foi muito legal, cara. E daí, É, depois do segundo tempo, foi a chatice dos field goals. E overtime com field goal. Foi sim. isso. Mas É, esse jogo teve essas emoções por causa do primeiro tempo. o overtime que você citou aí, teve eu acho que umas quatro ou cinco trocas de posse de bola, ou seja, ninguém queria ganhar o jogo, né? Até que o Pois é, Hopkins, então daí você vê a caída dos quarterbacks, né? sim, O Denver só não tá pior porque a defesa do Denver é um negócio mágico, porque o que o Russell Wilson e o time ofensivo do Denver está deixando de pontuar, a defesa tá defendendo bem, cara. Porque todos os placares de Denver são com pouca pontuação, cara. é. E o Russell Wilson, como vocês já citaram aí, ele é um quarterback que para ele jogar na NFL já é um pouco mais difícil, né? Ele não tem a altura, ele não tem a estatura que os quarterbacks normalmente têm. É mais ou menos como o Drew Brees quando jogava no Saints, né? Quando sobe aquele paredão, aquela muralha na frente dele, deve ser muito difícil para ele conseguir enxergar com nitidez como é que está se formando as jogadas e tudo mais, né? Então ele correr para os lados, sair um pouquinho do pocket, era até natural para ele poder até achar as jogadas, enxergar as jogadas com mais nitidez. Eu não vejo ele mais com essa mobilidade toda. Ele ainda é móvel, ele ainda sai, mas não como ele fazia antes. Eduardo, você acha que isso pode estar impactando no jogo dele também? Não, com certeza, porque ele era muito bom nesse lançamento quando ele saía do pocket, né? Ele era uma ameaça de corrida, principalmente quando tava com a besta lá, né?
Ele tinha essa jogada de tentar enganar a defesa de quem ia correr. Então ele era uma ameaça correndo, mas não só correndo, porque o É, lançamento dele fora do pocket era muito bom. o Sherman realmente E dava só que, isso, pô, né? coisa que você não consegue ver hoje. Nem ele ameaça correndo e nem ameaça saindo do pocket desse jeito. E nunca foi o forte dele também o lançamento do pocket, Não, muito pelo que você trouxe também, né? sim, Então, talvez seja uma engrenagem ali que, que o time, o coordenador ofensivo também, tenha que montar alguma coisa para ele. Então, talvez essa sintonia que esteja faltando ainda entre time e ele para esse entendimento, porque tem que ter alguma coisa mais preparada para ele. Ele tem que ter um corredor muito forte ali junto com ele para gerar essa dúvida na defesa. Coisa que ele sempre teve em Seattle. E outra coisa, né? Seattle sempre ele teve recebedores muito bons. Desde que ele estreou na liga, os recebedores de Seattle um top da liga. A gente já citou algumas vezes alguns aqui, né? Que eu também não vejo isso ele tendo esses recebedores em Denver. Então também prejudica o jogo de qualquer quarterback, como a gente já citou aqui. sim, sim, Então esse também é um fator. Gera mais uma necessidade de encaixe aí que talvez essa temporada a gente não vai ver, né? sim. Enfim, gente, para passar dessa rodada da NFL Eu estava foi. tentando trazer para Sim, fala, Pedro. eu tava tentando trazer para vocês antes de a gente fechar esse jogo, para mostrar esse primeiro tempo do Russell Wilson. Eu lembro que quando deu intervalo, eu estava assistindo a transmissão, ele já estava com cento e tralalau de jardas, umas 160 jardas no primeiro tempo. Ele termina o jogo com 188. Então, assim, caiu muito segundo tempo e overtime no Russell Wilson, em jardas, em passes aéreos, nada mais deu certo. Então fica só aquele questionamento que a gente mesmo fez contra os Ravens, né? O que aconteceu que os Ravens no quarto período cede e dá essa baixada aí no vigor e acaba perdendo o jogo. O Russell Wilson dessa vez começou bem, o time ofensivo do Denver começou bem, e depois não produziu absolutamente mais nada. Se tivesse feito o mínimo no segundo tempo, tinha ganho o jogo. E não conseguiu produzir nada. É estranho Exato. essas caídas, né? São caídas que eu não entendo muito na NFL. Enfim, essa foi a última partida da semana 6. Se vocês repararam, a gente teve menos jogos nessa rodada, nessa semana. E a partir dessa rodada vai ser sempre assim. Por quê? Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Nessa rodada começaram os byes, ou seja, aquelas semanas em que algumas franquias não entram em campo. Tem aquele descanso maior, 2 semanas e tudo mais. Para Miami seria maravilhoso, mas ele não estava nesse bye, beleza. Nessa semana foi Detroit Lions, o Houston Texans, o Tennessee Titans e o Las Vegas Raiders, que tiveram o bye, né? Então não entraram em campo nessa semana. Devem não, vão voltar na próxima já para seguir até o final agora numa batida só. Depois da semana 6 a gente ficou da seguinte forma aqui, ó. Na FC Leste, o Buffalo Bills está liderando com 5-1, os Jets está com 4-2, o New England Patriots e o Miami Dolphins estão com 3-3. Na FC Norte, o Cincinnati Bengals já está na liderança, junto com os Ravens com 3-3, mas no desempate da Bengals. Os Browns e os Steelers têm 2-4. Na FC Sul, o Tennessee Titans, não sei o que acontece, o Tennessee Titans está liderando. Eu não sei o que acontece. Tennessee Titans não faz nada, não joga nada, não ganha de ninguém e tá liderando. Como toda vez acontece isso. 3-2. Aí a gente tem os Colts com 3-2 e 1 empate. O Jacksonville Jaguars com 2-4. E o Houston Texans 1-3 e 1 empate. Esse empatezinho aí pode custar caro, hein, Pedro? Na FC Oeste, a gente tem os Chiefs liderando 4-2, junto com os Chargers, também 4-2. Os Broncos tem 2-4 e os Raiders tem 1-4. Lembrando que como o Raiders não jogou essa rodada, então ele só tem 5 jogos. Como é que ficaria o playoff picture da AFC, né? Só para vocês terem uma noção. O Buffalo Bills estaria no bye, ou seja, ele teria uma folga na primeira rodada. Daí, o que a gente teria de confrontos, que os outros 3 confrontos, né? Seria Kansas City Chiefs, como campeão da divisão dele, que é a AFC Oeste, né? Enfrentando aí
Cadê? Tarará, enfrentando os Colts. Aí, Pedrão. O Kansas City Chiefs, os Colts estariam nos playoffs, ó. Enfrentariam os Kansas City na primeira rodada. Será que tinha chance de passar? Jogo em Kansas? Não, né? Me arruma outro adversário aí, nem esse, nem o Buffalo Bills, por favor. Mas daí, se tiver outro, eu agradeço. Se tiver outro, você agradece. Aí a gente teria. Mas calma, Diga. os Colts ainda agora, falando um pouco mais sério, os Colts tá começando a engrenar na temporada. Já esses Titans ficam pra trás aí, cara. Vamos Fica ver. tranquilo. Vamos ver. Olha esse empatezinho aí, não é legal esse empatezinho aí, mas vamos lá. Aí, o outro confronto que a gente teria nos playoffs seria o Tennessee Titans, tá? O Tennessee que está liderando a AFC Sul aí, que a gente acabou de falar, né? O Tennessee Titans enfrentaria nos playoffs os Los Angeles Chargers, que eu falei para vocês que está nos playoffs, ganhou esse Monday Night. Uma partida que seria equilibrada e não sei quem ganharia, se essa partida realmente acontecesse nos playoffs, né? E a última partida dos playoffs seria o Cincinnati Bengals enfrentando o New York Jets em Cincinnati, apesar dos Jets ter uma campanha melhor, porque na primeira rodada dos playoffs o campeão de divisão joga em casa, né? Como os Jets entrariam como wild card, né? Eles teriam que jogar fora de casa. Mesmo fora de casa, eu acho que daria trabalho para os Bengals. Ou se fosse hoje, tá? Lá na frente eu não sei. Ô Eduardo, a gente precisa comprar um ansiolítico pro André, cara. Ele já tá simulando playoffs na semana 6, cara. Precisa. Não sei o que eu faço com o André não, velho. De verdade. Ó, A gente precisa comprar aquele ansiolíticozinho pra ele. você falou que ia mandar, não chegou ainda, velho. Uma aliviada nessa pressão aí dele. Ó, Mas do lado bom, Pedro, nem evoluiu pra saber quem seria o campeão, pô. não, isso não, Ele ainda tá não. falando aqui, eu tô viajando. Ainda eu tô não. viajando aqui na minha cabeça que ele fala assim, pô, não acredito que ele tá falando de playoffs. É playoffs mesmo que ele tá falando? Playoffs, isso aí. E vocês ficam insatisfeitos que eu não fiz isso na semana 1, 2, 3. Eu esperei a 6 para começar. Não, pelo amor de Deus. Ele vai fazer isso então na 6, na 12 e na 18, beleza. Pois é. Ó, na NFC, a gente tem na divisão da NFC Leste os Eagles liderando, obviamente, com 6-0. Mas apesar disso, a divisão deles está bem forte, porque o Giants está 5-1, os Cowboys 4-2, só os Commanders 2-4, como o Pedro já trouxe pra gente. Na NFC Norte, tem os Vikings liderando com 5-1, o Green Bay Packers está 3-3, ou seja, já está 2 jogos atrás. A gente viu aí que os Vikings devem perder alguns jogos aí pra frente, mas o Green Bay precisa melhorar. Senão, mesmo assim, os Vikings vai acabar levando essa divisão. Pelo menos enfrenta os Commanders na próxima rodada. Aí, então, é a chance. Os Bears estão 2-4 e o Lions 1-4. Na NFC Sul, os Buccaneers estão 3-3, estão liderando, com os Falcons 3-3 também. O Saints está 2-4 e os Panthers 1-5. Na NFC Oeste, o San Francisco 49ers, pasmem, é o líder, com 3-3, junto com os Seahawks, mas no desempate da 49ers. Os Rams também estão 3-3, mas perdem também no desempate. E o Arizona Cardinals está 2-4, ou seja, uma divisãozinha bem, por enquanto, fraca, né? Ninguém tem campanha positiva aqui. Ou é neutro ou é negativo, né? E aí, no possível cruzamento de playoffs, os Eagles vão enfrentar os Eagles não enfrentam ninguém. Os 49ers, a Ponte Preta. Os Vikings vão enfrentar o Ituano. E os no final das contas, o Vasco sobe pra Série A. Boa, isso aí. Ó, os Eagles não vão enfrentar ninguém, Pedro. Os Eagles estão em primeiro, pô. Eles têm uma bye na primeira rodada, caramba, velho. Eles vão pro bye, né? Exato, pô. Tá bom. Aí, desculpa, ó. Eu errei. Coitado do Guarani. Que alívio pro Guarani. Aí a gente teria, ó. Então, só que você tá brincando aí, os Vikings estariam classificados e pegariam hoje. Não, brincando tá simulando playoff da semana 6. Pegariam os Falcons, ó. Os Vikings pegariam os Falcons. Os Cowboys pegariam os Giants. É isso? Deixa eu ver. Não. Os 49ers pegariam os Giants e os Buccaneers pegariam os Cowboys. Esse seria os playoffs da NFC. Tá? Se fosse hoje. Mas ainda, como vocês falaram, tá na rodada 6. Na rodada 12 eu trago de novo para ver se continua a mesma coisa. Beleza, Edu?
Pô, de 6 em 6 já fica mais legal. Fica Melhor mesmo, tranquilo? porque imagina eu fazendo índice de assuntos amanhã. É tipo simulação falhada do André, semana 6 Isso, manda AFC. bala. Enfim, gente, da NFL era isso, mas, né? Não posso deixar passar, a gente não vai se estender, mas não posso deixar passar. Hoje começou, né, Eduardo? A nossa queridíssima NBA, não é isso mesmo? Senhores, Então, Pedrão, André caiu? oi, vocês eu estão me não ouvindo? tô ouvindo mais nada. Nem Eita, eu? eita. Peraí, estão ouvindo? Agora sim. Agora eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo, mas eu Voltou, não acho que voltou? deu algum problema nessa internet, André. Deu uma queda rapidinha aí? Então tá, se voltou, Uma melhor. queda. Voltou, assim, o que eu tava Eu- dizendo. Diga, Pedro. Então, caiu a Twitch, ô André? Dá uma conferida Não, a aí. Twitch tá ok. Está ok? Tanto a Twitch quanto a gravação tá tudo certinho. Mas vamos lá. Como eu vinha falando, eu acho que Não, vocês não, não. André. Não. A Twitch caiu, cara. Twitch caiu? Ué, Caiu, cara. deixa eu ver. Pra mim tá aqui transmitindo. Bom, vamos lá. Twitch. Pra mim tá transmitindo, Pedro. Deixa eu ver, deixa eu entrar aqui, vai. Vamos tirar a dúvida logo. Aí qualquer coisa a Não, eu gente. tô no site, André. Tá com 1h31 de vídeo encerrado já. Encerrado? Ué. Tá encerrado. 1h31 e 16 tem o vídeo da semana 6 da NFL. Agora a gente tá ao vivo. Voltamos. Mas voltou no mesmo vídeo? Não sei dizer. Segue o jogo. Voltou, olha lá. O Ed Black tá ouvindo nós. Fala, Edão, voltamos, meu amigo. Obrigado Só por você que, estar aqui só ainda. que a Ouvindo gravação não essas caiu, não, groselhas do cara. André. Simulação de playoff Ele e o deu uma cacete aqui. cochilada e acordou. Ele deu É uma isso. cochilada, daí Na hora, caiu pra poder acordar. na hora que eu dei o grito aqui, ele Andrezão, acordou. Beleza? continua aí. Segue onde Então, onde você antes de parou. cair, eu tinha falado pra vocês que a gente falou de NFL, ok, beleza? Mas hoje, né, Eduardo, começou a nossa queridíssima NBA. A temporada regular começou. Começou com, E o Ed também acompanha e Sim, entende, hein? sim. Pois é. Começou Aí com, sim. começou com dois pés no peito, se eu posso dizer assim, 2 jogos já pra mostrar que veio a NBA, não é isso, Eduardo? Quais foram os 2 jogos de hoje? Opa! Filadélfia e Boston, né? Tem um que ainda tá sendo, né, cara? Ainda não Lakers e acabou, ainda Warriors não ainda acabou. tá Ainda não rolando Tá no ainda. acabou. intervalo 59 a 52 pro Warriors. E que cerimônia bonita da entrega do anel, só pra citar, né? Mas o jogo de Filadélfia e Boston, pra mim, só pincelando, né? Muito analista aí colocando o Filadélfia na primeira prateleira pra título. Falei pra dar uma segurada, né? Porque Boston é melhor, e, enfim. Primeira rodada, não vamos projetar playoff ainda, mas o Boston já. Ah, não, só me falta ser Andrezar aqui agora na NBA, né, cara? Eu vou te falar um negócio. O Celtics e os Philadelphia hoje, o jogo de primeira rodada é aquele que você apresenta elenco pra torcida também, né? Porque rotacionaram muito, mostraram todos os jogadores ali pra torcida, todo mundo, e muito ponto cedido, né, Eduardo? Placar Placar bem final. elástico, né? Placar final, Não, por só uma favor. pulga atrás da orelha, né, Pedro? De assim. Placar Primeiro final, jogo por do favor, Bayern, né? senhores. O pessoal tá ouvindo a gente e não sabe quanto foi. Placar final, pô. Eu também não sei, cara. Só sei que foi 130 e pouco contra 6 a 6. 126 a 117. É muito Isso. ponto, cara. As Nem defesas parece não que torce funcionaram. pro Celtics, pô. Ah, toma banho. Não, mas só me colocou uma pulga atrás da orelha pra citar uma coisa do jogo assim. James Harden. É o James Harden das antigas, 35 pontos, dando alguns dribles das antigas, cavando umas faltas das antigas. Será? Enfim, gente, sobre a NBA era mais pra falar que começou aqui no com Não, podcast. enfim não. Não, Agora que você trouxe a NBA, agora eu quero falar. pode Não, falar, mas enfim. pode falar, mas Pô, vocês seja esse breve, enfim aí, cara. seja breve. Não, O foco não é a o cara NBA falou hoje. do Harden. Não é NBA, mas você não deixou falar dos meus Colts, você Então deixou fala. falar dos meus Celtics, Então então fala, pelo menos, ok? fala, manda bala. Estamos conversados aqui, cara. Não é só Ó, seu, é o tá? seguinte. O Ed também é Celtic, só pra te informar. Você não tá sozinho. Ô, Ed.
Tamo junto, Ed. Tá vendo como você tem bom gosto, Ed? Mas você não ficou empolgado, Ed? Diz aí no chat pra mim. Você não ficou empolgado com o Tatum? Olha como o Tatum começou a temporada. Jaylen Brown também meteu 35, Então, 36 pontos, não a sei. dobradinha Essa, dos dois de novo ali, ó. essa conexão tende a funcionar bem aí. Torcer para não ter nenhuma contusão, os caras chegarem inteiros nos playoffs aí, o Boston vai dar trabalho, cara. E a Que gente camisa tem só bonita, hein? camisa bonita demais, a jersey nova do Celtic está bonita demais e dois probleminhas. A questão do Ime Udoka, que foi suspenso por um ano aí pelo Celtics, não vai participar dessa temporada por causa de um relacionamento amoroso aí proibido dentro da franquia, ele está suspenso. Então não sei nem se volta mais como técnico. Isso é uma baixa importante para o time do Celtics e também do Robertão, né? Descobri que o Robertão hoje tá machucado, vai ficar um bom tempo aí até ele voltar. Então, o Robertão também é uma grande baixa. Vamos ver como é que vai funcionar o Blake Griffin, o Horford, porque vai precisar de alguém ali nesse garrafão, sem o Precisa de Robertão. bife. Precisa de bife. Exato. Pois é, vai precisar. E outra, queria dizer que esse Malcolm Brogdon foi uma boa surpresa hoje, hein, cara? Uma boa Espetacular surpresa. a aquisição. Aquisição espetacular. Vai dar muita alegria pro seu time. Daqui a pouco vira titular, com certeza. Enfim. Ou ele vai vir para comandar a segunda unidade. Mas quem senta para ele entrar? O Derek White? Só se for. É. Né? Porque o Derek White é bom também, cara. Gosto Mas pode ser demais. obrigado também a conduzir a segunda unidade. Pois é, então. Então, gente, Bom, mas é isso. Queria falar só isso do Celtics, tá bom? Não me corta mais, Andrezão. Já me cortou nos coaches. Deixa eu falar dos meus Celtics, cara. Beleza, Pedro. Sobre a NBA, gente, foi só uma pinceladinha, assim, um aperitivo do que vai vir por aí. Vocês já viram que só nesse aperitivo a galera entende do que tá falando aqui, né? Então, gente, vai ter NBA para vocês também no Compadcast. Assim que a temporada começar a pegar mais firme, mais a fundo, a gente vai trazer episódio só de NBA para você, então fiquem ligados também. E só mais um detalhezinho, já que a gente está lá nos Estados Unidos, a MLB, sabem qual é a MLB, vocês dois aí? Major League Baseball está chegando na World Series. Não. Eduardo, Está chegando na... Ele está atrapalhando o meu sono para falar de MLB. Calma, é rapidinho. É rapidinho, porque a MLB está chegando na World Series. Estamos chegando nas finais das conferências americana e nacional. Os Houston Astros vão enfrentar o New York Yankees. E o San Diego Padres vai pegar o Philadelphia Phillies. Quem ganhar dessas duas partidas vai fazer a World Series. Então, assim, a MLB também está chegando no momento decisivo. Aqui, nesse grupo de compadres, só eu gosto de beisebol. Mas eu não vou deixar de trazer para vocês pelo menos os resultados do que está acontecendo nesse momento decisivo da MLB, tá? Então, gente, não me cornetem. Quem vai enfrentar os Yankees, ou André? O Houston Astros. Houston Astros vai enfrentar os Yankees. Não parece quando ele fala que o Lorian vai alcançar o PSG na Ligue 1, Eduardo? Não, parece pô. Um negócio assim, cara? Vocês estão me... Não vou falar nada pra vocês. É coisinha. Para de falar do União Berlim aí, pô. Pô, vocês querem falar... Não, isso foi bem. Isso você... Ele foi bem. Ele enxergou um bom time no União Berlim, vai. Verdade. Mas Lorian, ele tá de sacanagem com a gente. Lorian é sacanagem. Vocês querem falar desse sentido de Lorian? Fala da outro jogo, pô. Que é o Phillies contra o Padres. Esse sim que é surpresa, que é zebra e tudo mais. Pô, Yankees e Astros é 1 e 2. 1 e 2. São os melhores times ali, cara. Eu sou um completo imbecil para beisebol. Eu só conheço o Boston Red Sox e os Yankees. Só, mais nada. Os Yankees que o Edson não gosta muito, já que ele torce pro Boston Red Sox, que é simplesmente a maior rivalidade da MLB. Então o Ed tá aí ao vivo com a gente aqui, já fez um comentário sobre os Yankees aqui, mas eu vou deixar quieto. Beleza? Pois é, então. Gente, beleza. Vamos encerrar então por aqui. A gente mais uma semana de NFL. Com uns pitaquinhos de NBA, umas informações de MLB, para não deixar passar batido em branco. E quando tiver NHL também vou trazer informações aqui, porque só eu gosto. Mas enfim. Vou trazer também, tá? Enfim. Não percam o podcast sobre cricket. Lacrosse. Sobre lacrosse. Sobre... Ai, meu Deus.
Deus, eu já tô vendo pra onde isso vai caminhar. Daqui a pouco a gente tá falando de beach tênis aqui no Negativo, Compadecast, tô nem cara. fudendo. Isso aí não, pô, aí você tá me zoando. Mas vamos lá. Vamos encerrando por aqui, gente. Só agradecer a todo mundo que estava com a gente ao vivo aqui. Principalmente o Edson. É muito bom saber que ele estava com a gente aqui ouvindo. Vamos qualquer dia combinar certinho dele também entrar aqui com a gente ao vivo com o podcast, porque ele também acompanha bastante, manja muito, principalmente de NBA, que eu sei. E aí não vou ficar falando sozinho de MLB, porque ele também manja, pô. Aí a gente vai falar de beisebol legal aqui. Mas enfim, agradecer a ele que está aqui com a gente ao vivo até agora, até o final. Quem estava com a gente também assistindo. Quero me despedir dos meus compadres Eduardo Rafael, Pedro Rissa. Uma boa noite para vocês. Fiquem à vontade para se despedirem também. Fala, Pedrão. Seguinte, meus amigos, boa noite para todos vocês. Eu queria agradecer mais uma vez a gente estar junto aqui falando de NFL. Eu gosto pra caramba de falar de NFL com vocês, é sempre muito gostoso. Acordei 4h30 da manhã hoje, teve um dia difícil e estamos aqui de madrugada tentando falar e trazer para o público o nosso podcast sobre NFL, que eu não queria deixar de participar. É muito bom estar aqui, muito bom saber que a gente está com o público ao vivo no chat aqui, que o Ed, mais umas pessoas ao vivo aqui. Agradecer todo mundo. Amanhã a gente tem live, amanhã a gente tem a live da Copa do Brasil, final definitiva, Corinthians e Flamengo. A gente entra para fazer mais uns 50 minutinhos, 1 hora de live para falar só desse jogo, então não vamos se estender muito. Então seria muito legal ter vocês aqui de novo. Pós-jogo, né, Segue Pedro? o barco. Agradecer meus compadres aí, obrigado por tudo. E tamo junto até amanhã, tem mais. Isso aí. Boa, Pedrão, valeu. Um abraço, compadres. Pedro, André, participação no chat, Ed. Sempre um prazer. Esperar aí uma participação ao vivo desse nosso amigo. O esporte americano também tá na veia dele aqui. E bora que tem bastante assunto aí agora, NFL, NBA, Copa do Brasil. Assunto não vai faltar. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado vocês fazerem parte da nossa comunidade do Compadcast. Como o Pedro já adiantou, amanhã a gente vai estar ao vivo no pós-jogo de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians. Vamos falar sobre tudo que rolou no jogo, o que pode ter de desdobramento do título do Flamengo ou do Corinthians daí para frente. Mas não vai ser algo muito que a gente vai estender muito aí, uns 50 minutos, 40 minutos, porque realmente vai ser um pós-jogo. Agradecer de novo vocês, mandar aquele meu beijo de lei, aquele meu abraço de lei hoje vai para os meus 2 pimpolhos aqui de casa, para o Gustavo e para o Lucas, que até hoje eu não dei um beijinho para eles estão me cobrando. Pai, você não falou ao vivo de mim, nem do... Tá bom, filho, pode deixar. Então o meu beijo vai para os 2. Amo muito você, Gustavo, muito você, Lucas. Vocês sabem que vai estar sempre no meu coração, meu pensamento está sempre com vocês. Papai ama muito vocês 2. E para quem estava aqui com a gente, meu boa noite. E para não deixar passar, como eu sempre faço, eu fui!